Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um jogador que acabou de ser convocado para a seleção brasileira, substituindo o Joelinton do Newcastle. A gente vai falar nesse vídeo sobre Jean Lucas, segundo volante do Bahia. Para começar, é brasileiro, 27 anos, destro, 1,81 de altura e atua como um segundo volante ou um médio da equipe do Bahia. Então Jean Lucas foi revelado para o futebol no Flamengo anos atrás, depois ele fez uma carreira curta na Europa, quando voltou ao Brasil, voltou para o Santos, e no Santos ele se destacou, e após o rebaixamento do Santos ali, o Bahia exerceu uma compra muito cara na época para ter esse jogador no seu plantel até hoje. E no Bahia, Jean Lucas, na minha visão, vem tendo a sua melhor fase na carreira. Um jogador essencial, um jogador que acabou de ser convocado para a seleção brasileira. O Nordeste não tinha um jogador convocado para a seleção brasileira desde 2017 com o Diego Souza no Sport, e agora, por Carlo Ancelotti, um jogador atuando no Nordeste volta a integrar a seleção brasileira. Então, para falar como joga Jean Lucas, a sua dinâmica dentro de campo, o primeiro ponto que eu tenho aqui é que é um jogador que atua no meio-campo como um segundo volante ou médio, né? Aquele volante que participa mais do setor de criação da equipe. Não é aquele primeiro volante somente que faz desarmar e auxiliar muitas vezes na zona de construção. Jean Lucas, ele é um segundo volante ou um médio que obviamente auxilia na marcação, já que é uma das suas obrigações, mas chega muito bem à frente na zona de criação, no último terço do seu time. Então, ele atua como segundo volante ou médio, como eu falei, e auxilia também na estabilidade do setor e na criação à frente. Então, trazendo o primeiro esquema aí feito no Tactical Board, a gente pode ver o Bahia disposto num 4-3-3. Jean Lucas é o cara que atua mais à esquerda, né? Geralmente esse volante mais recuado aí, ele é Caio Alexandre, mas Caio Alexandre sofreu uma contusão jogando pela Copa do Nordeste e nos últimos jogos do Bahia, Rogério Ceni adotou Acevedo para jogar ali. Então o Bahia joga num 4-3-3 com Caio Alexandre ou Acevedo, pelo lado esquerdo Jean Lucas, pela direita Everton Ribeiro, que no Bahia vem fazendo essa função aí de um segundo volante ou um médio. Ele atua na faixa do corredor central pelo lado direito e Jean Lucas pelo lado esquerdo. Então, Jean Lucas, ele dá essa estabilidade, por quê? Porque ele é um cara que ajuda a fechar as zonas ali do campo intermediário e também auxilia chegando à frente na zona de criação. E esse é o posicionamento médio de Jean Lucas, fazendo essas duas funções com maestria. Possui características de um box-to-box, partindo da sua intermediária até a área do adversário. Então, relembrando o que é um box-to-box, é aquele segundo volante ou um médio que tem características de jogar muito e cobrir muito o campo que vai desde a sua área, a sua intermediária, até a área do adversário. É o cara que vai e volta o tempo todo pelo corredor central. Então Jean Lucas, ele possui esse perfil como segundo volante, de ir de área a área. Falando agora sobre a parte física desse jogador, Jean Lucas fisicamente é um jogador que aguenta muitos duelos, contribui muito nesse aspecto e, além disso, é técnico suficiente para criar e finalizar jogadas no último terço do campo. Então a gente tem, quando vai analisar um jogador, 4 parâmetros fundamentais, né? A parte técnica, a parte tática, a parte mental e a parte física. E Jean Lucas se destaca muito em 2 desses 4 parâmetros. A parte física, é um jogador alto, forte, que vai muito bem nos duelos. A gente vai ver isso quando nós estivermos analisando a parte quantitativa do jogador. E também ele tem um bom recurso técnico. Ele é um cara que domina bem a bola, que bate bem de fora da área, que tem um bom passe, tanto longo como curto. É um cara de associação ali pelo lado esquerdo do Bahia. Ele se junta ao lateral, ao ponta que joga por ali para fazer associações no último terço. E ele agrega muito também do ponto de vista técnico no último terço. O meio-campo do Bahia, na verdade, é muito complementar, né? Se a gente pensar que o Bahia joga num 4-3-3 com a sua formação original, a sua melhor forma, nós temos ali um Caio Alexandre, que é um jogador de forte marcação, mas é um jogador que é cerebral
na parte de construir jogadas, ele entrando ali ou se aproximando dos defensores, ele pode receber essa bola e construir bem vindo de trás. Nós temos também o jogador mais técnico do Bahia, que é Everton Ribeiro, que joga um pouco mais pela direita nesse corredor central, é o jogador que vai armar, que vai ter aquele passe diferenciado, que vai entrar na área para finalizar, que cobra algumas bolas paradas também. A gente já viu isso no Cruzeiro, no Flamengo e no Bahia não é diferente. E a gente tem, por último, o Jean Lucas do lado esquerdo, que é um cara mais físico, que duela bastante, chegando à frente para finalizar ou até mesmo criando jogadas. O fato curioso desse perfil do meio-campo do Bahia é que Joelinton, por exemplo, no Newcastle, joga com um meio-campo parecido, entre aspas, tá? Eu não estou comparando aqui o nível dos jogadores que jogam no Newcastle com os jogadores que jogam no Bahia, mas é muito importante perceber que Carlo Ancelotti foi muito coerente para chamar Jean Lucas substituindo Joelinton, porque os dois possuem características parecidas. Jogadores altos, de forte marcação, vencedores de duelos e que possuem alguma técnica também. Então, do ponto de vista da seleção brasileira, a gente vai ter um jogador que preenche o mesmo perfil de jogador convocado originalmente. O meio-campo do Bahia se completa em termos de perfis de jogadores, acabei de falar isso. E o último ponto aqui sobre Jean Lucas, e nem é apenas sobre a parte qualitativa aqui, é que eu queria elogiar o jogador e ao Bahia, porque a convocação foi merecida. Como eu falei anteriormente, Ancelotti ele foi muito coerente em chamar um jogador com perfil igual ao de Joelinton. Obviamente, Joelinton é mais jogador do que Jean Lucas, joga numa liga muito mais disputada, mais difícil, mas do ponto de vista da coerência faz sentido o Jean Lucas ir para a seleção brasileira. É sempre importante, mesmo eu sendo rival do Bahia, ver um jogador que atua no Nordeste indo para a seleção brasileira, um jogador que faz uma temporada sensacional juntamente com o seu time no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Então, parabéns ao Bahia, parabéns especificamente a Jean Lucas por essa convocação. Indo agora para a análise quantitativa de Jean Lucas, eu tenho aqui os números dele no Campeonato Brasileiro da Série A dessa temporada, tirados do SofaScore. Então vamos lá. Em relação a jogos, né? Ele disputou 18 jogos nessa Série A e iniciou 17, jogador fundamental para o Bahia e para Rogério Ceni. Tem 2 gols no campeonato, que mostra que essa chegada à frente resulta em gols, em resultados propriamente ditos, para poder o Bahia criar as suas vitórias. Em relação a passes, Jean Lucas tem 1 assistência no campeonato, 88% em eficácia por jogo, 93% em passes no próprio meio-campo, 84% em passes no meio-campo adversário, fazendo essa roda girar. Ele é um motorzinho ali da frente, né? Caio Alexandre é o motor para construir e Jean Lucas é um motor juntamente com Everton Ribeiro, Cauli, enfim, os jogadores mais ofensivos do Bahia, para fazer com que esse motor crie e ele mesmo às vezes pode finalizar essas jogadas. Então, 84% em passes no meio-campo adversário, como eu falei, 61% em bolas longas certas, mostra um índice muito bom nessa precisão de lançamentos, dessas bolas mais que buscam o centroavante, 63% em passes tensos. Isso mostra que Jean Lucas é um jogador que mentalmente é muito forte para executar, um cara experiente também, apesar de ter 27 anos, mas bastante rodado dentro e fora do Brasil, só jogou em equipe grande, então não vai temer qualquer estádio ou qualquer adversário. Em termos defensivos, Jean Lucas ele tem uma média nesse campeonato de 3,6 em bolas recuperadas por jogo, número excelente, o que demonstra que o jogador é muito forte na marcação, 1,7 em desarmes por jogo, um número bom também, e outros números sobre o jogador do Bahia, 69% em dribles certos por jogo, ilustrando aquilo que eu falei em relação à técnica. Ele não é um jogador somente físico, mas um jogador tecnicamente muito bom para o Campeonato Brasileiro, 51% em disputas de bola vencidas, 51% também em duelos ganhos pelo chão, 52% em duelos aéreos ganhos. Um jogador que, além de ter uma técnica muito apurada, taticamente ocupar os setores que lhe cabem dentro do campo, na parte física, na parte defensiva, entrega bastante, seja pelo alto e pelo chão. Jean Lucas é um jogador aí valioso para o Bahia, um jogador que pode ter, por que não, mais espaço na seleção brasileira e um dos jogadores que mais vem fazendo a diferença nesse Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!